Por que que algumas pessoas realmente não aprendem a lição, né? Acham que podem fazer o que quiserem e ignoram que tem outras pessoas mais fortes do que elas, que pode derrubar ela com simples estalar de dedos, né? Impressionante. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Hannah e aqui a gente fala sobre livros. Inimigo Imortal chegou aqui em casa com exclusividade, foi um dos meus primeiros recebidos pela editora Record. E eu estava com muita expectativa em relação a esse livro, só que eu acho que deixei que elas subissem demais e elas não foram alcançadas. A narrativa é em terceira pessoa e a gente vê os fatos pelo ponto de vista da Kidan, que é uma humana que teve a sua vida já virada do avesso, mesmo ainda quando criança. Ela perdeu os pais muito cedo e por conta disso ela foi com a sua irmã, que é o único laço de sangue que ela tem, que ela conhece, e foi viver num lar adotivo onde ela passou a sua infância e uma parte da sua vida adulta que mal começou. Só que a vida não tá fácil pra coitada e agora, além de ela ter um problema, porque ela não sabe o que foi que aconteceu com os pais, a não ser que eles desviveram numa situação muito ruim, né? Ela agora não sabe onde é que está a irmã porque simplesmente desapareceu sem deixar vestir. A única pista que ela tem é que, supostamente, o responsável pelo desaparecimento da sua irmã seria o Sucenius, que é um vampiro muito poderoso e que teria levado a irmã dela, qualquer motivo que seja, e ela agora está disposta a resgatar a irmã dela, em que ela tenha que viver também no processo. Só que as suas investigações a levam até a Universidade de Huxley, que é uma universidade que tem tudo a ver com a família da Kidan, até porque ela é uma Dani e é uma das casas fundadoras da universidade. Então ela acaba indo para lá para poder descobrir qual seria o paradeiro da irmã, afinal de contas ela poderia estar escondida lá ou não, mas é onde está o Sucenius e é onde ela poderia encostar ele na parede e pegar as informações que ela precisava. Mas o problema é que a Kidan agora tem um outro problema muito maior pela frente. Isso porque quando ela chega na universidade, ela descobre que ela é a herdeira da casa. Afinal de contas, é a única parente viva do Zadani que está lá. E a casa dela está vazia, a não ser pelo próprio Sucenius, que vive na casa dela e seria o herdeiro da casa, caso não tenha nenhum herdeiro legítimo, que seja o do sangue do Zadani, para poder reivindicar a casa e os poderes que a casa traz. E a Kidan agora descobre que precisa ficar com o seu maior inimigo por cerca de 28 dias para poder ter direito à casa. Se ela abdicar disso, ela vai ter que não só não saber onde é que está a irmã dela, como também não vai mais ter direito a nada do que a sua família deixou. Então ela fica com essa faca de dois gumes na mão, sem saber o que fazer, porque ela não quer ficar nem sequer perto do cara que seria o responsável por levar a sua irmã embora, e sabe-se lá o que faria com ela também, né? Ao mesmo tempo que, se ela resolver não ficar, ela também não vai saber de nada, né? De aonde tá a irmã dela, o que foi que aconteceu com a família dela, não vai saber de nada e vai ficar nesse eterno limbo sem resposta. Mas a nossa Kidan é uma moça muito corajosa e ela vai aceitar a missão sim, até porque ela não vai deixar barato e ela não vai aceitar que o Sucenius carregue embora a família dela e ainda por cima a herança que ficou para ela. Então ela aceita, só que essa convivência não vai ser nada fácil, até porque Sucenius pode ser um vampiro muito poderoso, pode ser um vampiro muito sagaz, pode ser antigo, mas também ele é muito charmoso, ele é muito vaidoso e talvez essa convivência traga mais sentimentos do que a Kidan esperava. E assim começa a saga de Inimigo Imortal, que promete ser uma romantasia, com muitas cenas quentes, com muitos mistérios e com muito suspense em relação à família Dani. O que realmente acontece, mas até a página 2. Quando eu peguei esse livro para ler, eu estava bem curiosa e com bastante expectativa, principalmente porque era uma proposta fora da caixa para mim. Eu gosto muito de histórias de vampiros, eu gosto bastante de histórias que tenham esse toque mais trevoso, é o meu personagem favorito quando se fala de terror, mas eu também quase não tinha lido nada que se passe na África, então ver
ler um livro que traz a mitologia africana, assim, com bastante detalhes, eu fiquei bastante curiosa e queria ler. E foi muito bom, porque esse foi um ponto positivo, porque aprendi bastante em relação à cultura africana. Além disso, a proposta da universidade é bem fora da caixa, porque ela traz uma ideia que por muitos séculos as pessoas acharam que seria impossível, que é a convivência pacífica entre humanos e vampiros, e essa universidade é exatamente para isso, é para unir os dois povos e fazer com que eles convivam pacificamente. E aí eu fiquei mais curiosa ainda e queria ler, e a história também acabou se tornando mais envolvente por conta dos capítulos curtos, da escrita fluida, que me fizeram simplesmente devorar o livro. Fora que eu estava também numa ressaca literária danada e acabei lendo mais rápido do que eu teria em média, porque eu estava simplesmente ávida por saber mais respostas em relação ao que teria acontecido com a irmã Nakida. Só que nem tudo são flores e eu preciso falar também o que me incomodou. No começo de conversa, a Kida foi uma personagem que eu sinceramente desejei muito que sofresse combustão instantânea. Normalmente eu faço isso com os vilões, mas aqui eu sinceramente eu torci pelos Sucênios e eu queria que a Kida sofresse combustão instantânea, porque eu já não estava aguentando mais as burradas dessa personagem. Eu tentei levar em consideração que ela era uma detetive amadora e ela pouco sabia de como se investigava alguma coisa, fora que ela era muito parcial, afinal de contas é a irmã dela, o único laço de sangue dela que era vivo ainda, ou que ela esperava que ainda tivesse, e que ela queria saber onde era que estava para poder resgatar a coitada. Então a gente leva em consideração isso. Mas ela faz tanta coisa, mas tanta coisa, que desafia a sanidade de qualquer pessoa. Eu já li vários livros que tinham detetives que me fizeram passar raiva, principalmente detetives amadores. Mas ela, eu acho que ganha todos os prêmios de detetive banana, porque ela deixava todas as pistas passarem e eu nunca vi uma pessoa que acreditava tanto na sinceridade das outras pessoas que ela nem sequer conhecia, porque ela tinha acabado de chegar na universidade e tudo que as pessoas falavam, ela simplesmente acreditava e ela ficava confrontando um e outro personagem como se fosse só para espalhar as fofocas e ela mesma não fazia nada com as pistas que ela conseguia. Então eu fiquei me perguntando qual que era o real objetivo dela procurar a irmã dela se ela não estava fazendo nada com as pistas que ela conseguia. Sem contar que ela é uma personagem que já passou dos seus 20 anos, ela é uma mulher adulta, até porque a irmã dela é mais nova e desapareceu já aos 18, então as duas são adultas. Sendo que a Kidan, ela tem umas atitudes que são muito imaturas e eu acho que seria viável se fosse uma adolescente de 15 anos, mas para uma mulher da idade dela, eu acho que ela é muito imatura e por tudo que ela passou, que é retratado no livro, sinceramente eu não engoli as atitudes que ela teve em relação a tudo que ela ia descobrindo. Enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto aluna da universidade, ela simplesmente ignorava tudo e, sei lá, parecia que o mundo tinha que girar em torno do umbigo dela porque só ela importava. E aquilo realmente foi me dando nos nervos e eu só queria que ela sofresse combustão instantânea e deixasse todo mundo na universidade em paz. E não só a Kidan, mas também os personagens secundários com quem ela faz amizade ao longo da trama, né, que são os outros alunos, né, da universidade, fazem tantas coisas que são inconsequentes, assim como qualquer calouro de universidade acaba fazendo as coisas. Só que a universidade tem regras. E eu fiquei bem indignada com certas coisas que eles faziam e parecia que tinha um deus ex machina resolvendo tudo, porque eles nunca arcavam com as consequências das coisas que eles faziam. E eram coisas bem perigosas. E eu fiquei assim, então por que que tem regras se as pessoas não seguem as regras e ninguém paga por isso? Não tem uma consequência, não tem uma advertência, não tem nada. Isso foi me chamando atenção e eu fiquei também me perguntando por que tantas cenas, tantas coisas, se no fim das contas nada daquilo ia ser aproveitado. Isso porque a Kidan passou por muita coisa, muitas provações, não só dentro da universidade, mas também antes mesmo dela chegar lá. Então eu esperava que fosse uma personagem que fosse um pouco mais sábia, que fosse um pouco mais safa, que fosse um pouco mais esperta. E eu não vi nada disso. Mas aí fiquei com a esperança de que pelo menos ela fosse aprender alguma coisa. Eu acho que a autora focou muito na questão das emoções dela, que são realmente emoções fortes, são emoções que são esperadas até por conta de tudo que ela passou, que parece que ela não aprendeu nada. E eu fiquei com a sensação
questão de ler exatamente nadas seguidos de nadas, porque eram cenas que não levavam a lugar nenhum e ela não aprendeu as suas lições, sabe? Não teve uma jornada de amadurecimento. Até os personagens secundários aprenderam alguma coisa, mas ela parece que as coisas entravam por um ouvido e saía pelo outro, e ela não aproveitava, porque, sei, talvez porque ela achasse que não era importante, alguma coisa assim, mas eu, como leitora vendo as coisas de fora, ficou me parecendo que ela veio ao mundo a passeio, porque ela não aprendeu absolutamente nada de tanta coisa que aconteceu. Talvez por isso o plot, quando ele veio, ele não trouxe tanta emoção, porque eu já estava tão decepcionada com as coisas que eu estava vendo, com os nada seguidos de nada, e que algumas coisas não iam a lugar nenhum. E quando veio o plot, já não teve aquela emoção, sabe? É isso? E daí? Sabe? Não teve aquela emoção toda que eu esperava lá no começo. Talvez por isso eu terminei com mais perguntas do que respostas, o que já é esperado, até porque esse é o primeiro volume de uma série, então é esperado que boa parte das coisas fique para os próximos volumes. Só que, infelizmente, aqui, do jeito que foi amarrado nesse primeiro volume, eu achei que não tinha vontade de ler a sequência. Por quê? Eu achei que se aquelas cenas tivessem sido mais reduzidas, aquelas cenas de emoção e tal, que são um pouco desnecessárias, se elas tivessem sido mais reduzidas, se elas tivessem sido melhor aproveitadas, eu acho que teria dado mais emoção e teria deixado mais curiosa para saber o que acontece depois. Só que não aconteceu, então eu só fui colecionando decepções e acabei não tendo muita vontade de ler o restante dessa história. O que é uma pena, porque ele prometia bastante e essa edição está maravilhosa, principalmente a edição física, que eu não sei se vocês já viram, mas ela tem um corte na lateral com o sangue escorrendo e tal. Então tá muito bonita, mas infelizmente foi uma leitura que não alcançou as minhas expectativas como eu esperava. E pode ser que o livro não tenha funcionado para mim, mas funcione para outras pessoas, então ainda assim eu deixo aqui a recomendação que você leia e que você tire as suas próprias conclusões. Pode ser que seja uma leitura maravilhosa e que você queira devorar o restante da série toda conforme ela for sendo lançada aqui no Brasil. Mas comigo, infelizmente, não funcionou e vida que segue. Agora me conta aqui nos comentários, já teve algum livro que você também tinha uma grande expectativa e quando você começou a ler só foi decepção depois de decepção? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar figurinhas, trocar experiências literárias e quem sabe a gente até consegue outros livros aqui, outras dicas que funcionem para mim ou que funcionem para você. Vamos conversar. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!